Olá, queridos irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que sim. Queridos irmãos, a lição de hoje é uma lição muito preciosa, importante, oportuna. É uma lição que vai tratar da ordenança para amar o próximo, ou seja, vamos tratar do amor ao próximo, um dever, uma comissão, uma ordenação do Senhor Jesus para toda a cristandade. E a lição é a de número 12, já chegando no finalmente da lição. E eu quero já convidar você para nós irmos direto ao ponto da lição sem perder tempo, Vamos então para a nossa lição. O texto áureo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. A verdade aplicada, o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expresso em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O texto de referência se encontra em Marcos 12:31, Romanos 13:8, 1 João 3:11 e 1 João 4:11. Marcos diz o seguinte: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 1 João 3:11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Este amor que a lição trata é o amor ágape, o amor inato, próprio de Deus, um amor que Ele nos deu através do seu Espírito e que nós devemos nos esforçar para exercitar, exercer, praticar este amor ágape. É o amor verdadeiro, o amor desinteressado, é o amor não fingido. E este amor, ele é possível sim. Ele é possível a partir do momento em que eu e você damos lugar ao Espírito Santo para operar em nossos corações, modificar os nossos pensamentos e frutificar em nossa vida. Vamos lá. Os objetivos da lição: mostrar que amar o próximo é um mandamento, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus, conscientizar que o amor não pode ser de fingimento. O tópico 1 diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é novidade para qualquer pessoa que a convivência entre os seres humanos nem sempre é pacífica e harmônica. Logo no início da civilização, já a primeira família teve que lidar com um desentendimento sério entre os seus familiares. Está em Gênesis 4:8. Vamos ver o que diz aqui Gênesis 4:8. Você lembra dessa passagem? Ela vai tratar de um assunto familiar, de uma contenda familiar que deu um resultado trágico. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Essa é a tragédia da primeira família do mundo, que já começou com um problema de relacionamento entre Caim e Abel. Os irmãos bem sabem que Caim matou Abel por uma certa inveja, um certo desentendimento e um descontentamento que ele teve em relação ao sacrifício a Deus e a aceitação do sacrifício de Abel e a rejeição de Caim. Isso trouxe um problema de ordem familiar que ainda hoje perdura na raça humana. No tópico seguinte diz assim: contudo também
do parágrafo seguinte: contudo também é realidade que amar o próximo é mandamento, está em Marcos 12:31. Portanto, trata-se de um desafio constante e uma atitude imprescindível para todo autêntico discípulo de Cristo. O amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Queridos irmãos, o amor de Deus derramado em nossas vidas deve refletir em nossas práticas, em nosso pensamento, em nossa vida, na nossa conduta, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, a nossa conduta para com o próximo neste mundo em que vivemos. É bem verdade que não pertencemos mais a este mundo, pois Jesus nos resgatou, porém, nós precisamos ter agora práticas de um verdadeiro cidadão do céu. E a prática do amor ao próximo é o amor de Deus em nossa vida. E esse amor de Deus em nossa vida, ele é reflexo desse próprio Deus que se sacrificou por nós, deu sua vida por nós e não pediu nada em troca. É um amor que eu não tenho como pagar, é um amor que eu não tenho como retribuir, porque o amor de Deus é de tal maneira que eu não tenho como expressar esse amor na folha de um papel, nas páginas de um livro ou de alguma outra forma, em um poema. Eu não tenho como expressar em materiais, em ouro, em pedras preciosas. Não. O amor de Deus excede todo entendimento e ele nos desafia a termos este amor. O amor ágape, ele é mencionado no Novo Testamento 117 vezes e 3 vezes no Antigo Testamento. Nós precisamos entender uma coisa, que de Gênesis e Apocalipse, o amor de Deus está expresso nas folhas do papel e precisa se verbalizar em nossa vida. Nós precisamos praticar este amor ágape. É um amor que nós nos colocamos no lugar do outro, de empatia. É um amor que vem do próprio Deus. Vamos andando para ganharmos tempo. O amor é uma evidência do novo nascido, ou do novo nascimento. A conversão ao Evangelho de Jesus traz um novo nascimento. Está em 2 Coríntios 5,17. Quando um novo nascimento acontece, o amor passa a permear o seu coração e o seu viver. Pessoas normalmente estendem a mão aos carentes, aos órfãos, viúvas e socorrem aos aflitos. Atende às fraquezas e debilidades dos outros. Amar é tolerar os fracos, perdoar suas ofensas e aceitá-lo como ele é, com sua personalidade, pois todos somos diferentes uns dos outros. O que diz Romanos 15:1? Vamos ver aqui essa diferença que o apóstolo Paulo fala em carta aos Romanos 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Queridos irmãos, aquele que é mais forte deve suportar a fraqueza do mais fraco. E a maturidade cristã, ela evidencia-se pela tríade desses 3 verbos: fé, esperança e amor. O todo crente maduro, ele tem fé, esperança e amor. A fé para viver, o amor de Cristo, o amor para praticar e a esperança para esperançar. A esperança que não se acaba. O verdadeiro cristão, ele vive nessa tríade desses 3 verbos: fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos, aos colossenses, ele ressalta do amor deles, da prática deles, da esperança deles, da fé deles e do amor deles. Carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito importante para nós estudarmos, porque ali reflete a supremacia de Cristo e o grande amor de Deus para conosco. Um amor que foi de doação. O nosso Senhor, ele também exige de nós que nós também sejamos pessoas capazes de nos doar ao próximo, a fim de fazer o bem e de suportar até as fraquezas do mais fraco. É bem verdade que os relacionamentos precisam ser analisados, precisam ser vividos com inteligência. Hoje nós chamamos
a inteligência emocional. E nós precisamos ter e praticar, estudar a inteligência emocional para que tenhamos equilíbrio na nossa prática de vida dentro da igreja e fora da igreja. Pessoas desequilibradas emocionalmente são pessoas imaturas, que ainda não conseguem fazer um ponto de equilíbrio na sua vida, nas suas emoções. Fala o que pensa, fora de hora, diz o que não deve, fora de hora, e é reativo às circunstâncias da vida. Nós que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus, nós precisamos ser mais analíticos antes de esboçarmos qualquer reação e de qualquer fala. Afinal de contas, o amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 15 e 22. A primeira virtude do fruto do Espírito é justamente o amor, que abarca todas as outras, pois sem amor as outras diminuem o seu valor. Vamos ver o que diz aqui em Gálatas 15. Eu vou aqui folheando, eu gosto de folhear a minha Bíblia. Você gosta de folhear, rabiscar a sua Bíblia? Eu gosto. Gálatas 15 não, Gálatas 5, tá? Vamos ver o que diz aqui. 5 e 22, tá? Tem um errinho ali. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, esses é o fruto do Espírito, e o amor é o número 1. A longanimidade, a paz, o gozo, a longanimidade, ela é muito interessante, a prática da longanimidade. Ser uma pessoa longânimo, praticar o amor longânimo para com o semelhante, ou seja, o amor da resistência, o amor que suporta, o amor que aguenta, o amor que é resistente. E aqui, no fruto do Espírito, o que o apóstolo Paulo nos pede, nos recomenda, é que realmente esse fruto apareça em nossa vida, mas ele não apareça como fruto podre, não, mas como fruto verdadeiro, evidente, que o amor de Deus está derramado em nossos corações e que nós realmente temos praticado isso. Ou seja, o amor, a alegria, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade para com o próximo, né? A bondade, a fé e a mansidão e a temperança. Todo esse amor derramado nesses adjetivos em que nós precisamos praticar. Queridos irmãos, como é bom você conversar com uma pessoa temperada, uma pessoa que tem a sua personalidade própria, mas que ele é uma pessoa temperada, equilibrada. Como é bom conversar com uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, não reativa. Como é bom conversar com uma pessoa que exerce a bondade, né? A bondade de semear, a bondade de ajudar, a bondade de conversar, de aconselhar, né? A benignidade, a longanimidade, a paz e, por fim, a alegria e o amor. Queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo nos recomenda é isso, que nós cristãos, nós que somos agora filhos da luz, chamados para brilhar como astros desse mundo, todas essas coisas possam estar evidentes em nossa vida. Não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, não. É você ser quem você é, mas evidenciando essas coisas que só vêm do próprio Deus para a nossa vida, do próprio Senhor Jesus para a nossa vida. É Ele quem nos dá, e aí nós devemos receber e exercitar. O amor não faz mal nem julga o próximo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta. Como também o Senhor
à igreja. Está em Efésios 5:29, acerca dos deveres domésticos. Quem ama não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça, não toma a mulher do outro, não age com desonestidade. Romanos 13:8-10. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. E a vós, está em Mateus 7:1-15. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outro? Está em Tiago 4:11. Veja bem, essa questão do julgamento ao próximo, que nós temos uma tendência muito grande a julgar o próximo, devemos ter um equilíbrio muito grande para não cairmos nessa armadilha do diabo, nessa armadilha da língua e sair julgando as pessoas. Queridos, quando nós chegarmos no céu, teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Quando nós entrarmos nas mansões celestiais, teremos muita surpresa. E nós temos uma tendência de julgar o próximo, principalmente com a questão da santidade, com a questão do modus vivendi dele, e deixarmos essa pessoa fora do céu. Olha, a causa e circunstância, nós não podemos julgar nem a causa nem a circunstância em que a pessoa está vivendo ou passando. Não devemos abrir mão de ninguém porque ele tem um comportamento que não lhe agrada ou aos nossos olhos está fora dos padrões de Deus. Eu não costumo abrir mão de ninguém, eu vou até o fim com aquela pessoa para que ela aprenda, e eu insisto com ela para que ela fique na casa de Deus. Certo ou errado, mas fica aqui. Uma hora Deus faz uma grande obra nesse coração e transforma a vida. Com o julgamento, a primeira coisa que nós fazemos é riscar essa pessoa do nosso relacionamento. E nós não podemos fazer isso. Não podemos fechar a porta do céu. O céu é para todos. Ainda que a porta seja estreita e apertada o caminho que conduz à salvação, nós não devemos fechar a porta. Deixa ela estreita, deixa o caminho apertado, mas não feche a porta. Deixa que Jesus feche a porta no seu tempo. Aquele que não ama não conhece a Deus. O amor exige perdão. Agora aqui é barra pesada. Perdoar o próximo. O perdão está no coração de quem ama. A atitude de perdoar como forma de amor exprime o verdadeiro sentido do cristianismo. Normalmente, nos escondemos para não exercer o perdão. Quem não perdoa carrega um fardo pesado, nunca limpa seu coração de rancor e ira. Como podemos orar como Jesus ensinou em Mateus 6:12? Não existe evangelho sem amor, como não existe também evangelho sem perdão. Um está atrelado ao outro. Precisamos estar dispostos como cristão a perdoar aqueles que nos fez mal, mas também estar disposto a pedir perdão aos que nos ofendem. E uma estrada de mão dupla, e este ato deve ser recíproco. É muito bom receber o perdão, melhor é dar o perdão. Perdoar é lavar a alma, é lavar o coração, é fazer uma asepsia no sentimento, é limpar a mente daquilo. Não quer dizer que você tem que andar de mão dadas com aquela pessoa, não é isso. Mas é você deixar esse fardo pesado nas mãos de Jesus e tomar o dele, que é suave e leve. É você deixar de mão, é você não dormir com essa pessoa, acordar com essa pessoa, almoçar com essa pessoa, viver com essa pessoa. Não é isso. Perdoar é se libertar dessa pessoa e você entregar nas mãos de Deus e liberar, verbalizar esse perdão para essa pessoa. É bem verdade que as mágoas, elas nos ferem na alma e tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Mas contudo, se você quer chegar ao céu e você quer aproximação com Deus, a primeira coisa que você deve fazer é perdoar. Se você não perdoa e tem mágoa de alguém, você não deve nem orar a Deus e nem ofertar a Deus.
Quer dizer, você está impossibilitado segundo a palavra de Deus, que primeiramente você tem que se reconciliar com a pessoa ofendida, ou aquele que você ofendeu, ou quem lhe ofendeu, e você liberar o perdão para voltar ao altar de Deus e trazer sua oferta na presença de Deus. A coisa é mais séria do que nós pensamos. Perdoar é um ato cristão, não é brincadeira. Não devemos carregar o fardo de ninguém e nem ninguém em nossas costas. Devemos limpar nossa mente, limpar o nosso coração e, sobretudo, limpar nossas mãos para que nós não sejamos condenados ou rejeitados na casa de Deus. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não sabem que estão em pecado por não perdoar os outros. Faça o seguinte, pega esta aula e multiplica ela por aí, para que as pessoas possam ver, assistir e entender que sem perdão ele não tem como se achegar a Deus. Não tem como, é um mandamento divino. Nós precisamos perdoar, ser perdoado. Melhor do que receber perdão é dar o perdão. Você crê que se Caim tivesse se arrependido, a história dele teria sido outra? Você crê que se Judas tivesse se arrependido e voltado a Jesus, a história dele teria sido outra? Olha como isso é sério. Olha como essa questão é séria. Ambos acabaram em caminhos de derrota e fracasso. Nós não precisamos andar no caminho da derrota e nem do fracasso. O amor exige disciplina. Amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar. Hebreus 12:6. Amar não é deixar de falar a verdade, mas falar a verdade com educação e respeito. Amar não é deixar virar bagunça ou ficar desorganizado, mas colocar regras e normas, regimento e estatuto, estipular limites e áreas de ação, cobrando o seu cumprimento. Amar não é se portar com leviandade ou indecência. 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não se comporta com indecência. Jesus amava as pessoas, mas colocava a ordem. Está em João 12:13. Há pessoas que pensam que o amor cobre as maldades, as falsidades, as mentiras e a falta de respeito, principalmente com as coisas e lugares sagrados, a rebeldia e insubmissão com líderes e autoridades espirituais. Veja bem, o amor não cobre isso. Deus é amor, mas também é justiça e é fogo consumidor. Nós devemos entender uma coisa, que fazer o bem, algumas pessoas pensam que fazer boas obras cobre as suas maldades e as suas mentiras. Isso não é verdade. Você está se enganando, você está vivendo um engano. Você fazer boas obras não vai cobrir essa maldade que você fez ou essa grande mentira que você praticou. Não. As boas obras é porque você é um salvo chamado para fazer boas obras. As boas obras é inerente do salvo em Cristo. Agora, você pensar que vai encobrir uma maldade ou um pecado, não vai. O pecado se resolve com a confissão e o arrependimento genuíno e o abandono da prática. É assim que se resolve o pecado. Pecado não se resolve dando cesta básica. Pecado não se resolve dando oferta na igreja. Pecado não se resolve pagando algum remédio para alguma pessoa. Não é assim que se resolve. Pecado se resolve com arrependimento e o abandono da prática. E perdão se resolve exercendo o perdão. Não pense que você tem mágoa de algum irmão na igreja ou no trabalho ou em qualquer lugar, na família, onde seja, e fazendo boas obras, isso está resolvido. Não está. Resolva primeiro com a pessoa. Chame, imponha limites. Se fez alguma coisa que você não gostou, relate isso e peça para não praticar mais. Tá? Se ele te magoou, peça para não praticar mais esse mal. Entendeu? E imponha limites nas suas amizades, imponha limites nas suas conversas, para que o teu lugar secreto não seja violado por ninguém. É assim que se resolve essas questões. Não é entregando cesta básica, fazendo boas práticas ali de obras, pensando que isso está resolvido. Não está. Se resolve o perdão, exercitando o perdão e verbalizando.
O amor exige verdade. O amor não se alega com injustiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13:6. O amor não suporta a injustiça nem mentira, pois Deus é amor e a mentira é filha do diabo. Está em João 8:44, que ele é o pai da mentira. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A verdade liberta, não oprime, não coloca medo, pois o amor lança fora o medo, porque o medo produz tormentos. Está em 1 João 4:16. Para amar o nosso irmão, não precisa aceitar coisas erradas e mal feitas dele, nem aceitar a quebra de regras e princípios, nem ser conivente com seus erros e pecados. Amar o próximo não quer dizer que aprovaremos tudo o que ele faz. O bem ao próximo não pode suplantar a justiça, a honestidade e a legalidade da ação. Podemos amar o próximo, mas não podemos amar as suas mentiras, nem querer ser amado usando as mentiras. Ou seja, para que adianta um amor que é fingido, um amor não verdadeiro? Você vê a pessoa na prática do pecado e em vez de dizer que aquilo é errado, alertá-la, você concorda com aquilo. Isso é conivência. Conivência é tanto pecado como o praticante do pecado. A conivência é você praticar um pecado através de outra pessoa. E nós não podemos aceitar isso. Por isso é que eu creio no Evangelho do confrontamento, no Evangelho que te leva a refletir, que leva o pecador a refletir o seu modus vivendi, sua forma de vida. Evangelho que não confronta o pecador, esse evangelho não é verdadeiro. O evangelho ele precisa confrontar, porque esta é uma das funções primordial da pregação da palavra de Deus. Nos confrontar, porque todos os dias nós somos levados a tudo aquilo que não presta. A nossa natureza pecaminosa, caída, ela quer as coisas do mundo, e somente o evangelho para nos restaurar todo dia na casa de Deus, na presença de Deus, com o Espírito Santo dentro de nós. O amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros. Queridos irmãos, por falar em fingimento, hoje em dia, o que se tem de pessoas fingidas dentro e fora das igrejas não está no gibi. E nós devemos ter discernimento das coisas e daquilo que são ensinados e até mesmo de nossas amizades. Veja só. Um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. Nós precisamos aprender a exercitar o amor nos relacionamentos. Grande verdade. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com o estabelecido nas Escrituras, se não for com as virtudes do fruto do Espírito e a graça de Deus em nossas vidas. Devido à nossa natureza adâmica e pecaminosa, somos imperfeitos, egoístas, convenientes e às vezes não abrimos mão das nossas posições radicais. O amor, amar uns aos outros, deve ser de forma respeitosa, agradável e educada. Está em Romanos 12:10. O amor entre os irmãos deve ser fraternal, cordial, afetuoso, que pertence ao coração. Amar o próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder a nossa personalidade. É deixar o outro fazer o que quiser conosco. É viver de forma amigável e, sobretudo, agradável a Deus. Devemos buscar a Deus o dom do discernimento, para nós entendermos até aquilo que é ensinado na igreja ultimamente, e nós examinarmos se é de Deus e se não é de Deus, se está na Escritura, se não está na Escritura, se é coerente, se não é coerente. Devemos buscar o dom de discernimento para entendermos que amizade é essa que nós estamos tendo, se ela é conveniente e interesseira, tanto de nossa parte como da parte do próximo. Devemos buscar a Deus o dom do discernimento para não sermos enganados e levados
nas correntes do diabo, pensando que estamos livres. Devemos buscar o dom do discernimento para não ficarmos presos na gaiola do diabo. O dom do discernimento revela muita coisa e nos guia. Muitas pessoas estão precisando buscar em Deus o dom do discernimento para entender o que está vivendo e como está vivendo. E se aquela amizade é boa, é verdadeira ou é fingida. Se aquele ensinamento é bom, é verdadeiro ou não é fingido. Nós devemos, irmãos, ser como a garça no Pantanal, com suas vestes brancas, anda por cima do lodo, mas não se contamina com lodo. Até se alimenta, dali tira seu alimento, mas não se contamina com lodo. Devemos buscar discernimento, porque o que se ensina hoje em dia nas igrejas tem muita coisa fora da palavra de Deus e muitas pessoas inocentemente vivendo debaixo de ensinamentos e heresias que desagradam a Deus. E muitos se perguntam por que não são abençoados? Porque estão vivendo enganadamente, na ignorância, sendo guiados por líderes falsos, líderes fingidos. E nós precisamos urgentemente buscar o dom do discernimento. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A única dívida que devemos ter é de amar ou de amor. Romanos 13:8. Amar o próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12:33. Nenhum trabalho ou realização no reino de Deus, nenhum esforço, seja de natureza for, não substitui nem suplanta o amor devedor. O que mais se destaca nesse texto é o dever do perdão. Se você ofendeu alguém e se a sua consciência está lhe acusando, enquanto não pedir perdão, é um eterno devedor. Se você está arranhado com um irmão, é necessário acertar as pendências e as diferenças. Não deva satisfação de uma coisa mal feita a ninguém. Não deixe um trato ou uma promessa sem cumprimento. Mesmo o amor sendo uma dívida, permanentemente precisamos ser recíproco, correspondente ao máximo o amor de nossos irmãos. Pronto, não precisamos de mais nada. Suportando uns aos outros. Agora aqui é uma barra pesada, né? Suportar aquele encrenqueiro da igreja, né? Suportar o crítico da igreja, suportar o crítico do trabalho, suportar o vizinho crítico. Só temos condições de suportar alguém se for em amor. A Efésios 4:2. Conscientizar de que o cristão precisa suportar os outros com amor, pois o maior mandamento divino está na área do amor. A lei de Cristo é amor. Romanos 13:8. Vamos ver o que diz Romanos 13:8. 13, 1 a 8. Romanos 13, do 1 a 8. Olha só. Romanos 13, 1 a 8. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor delas. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha só, a compreensão. Porque esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, entendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que lhe deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, e a quem honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque
quem ama aos outros cumpriu a lei. Então veja bem, meu querido irmão, não devais coisa alguma a não ser o amor. E o interessante é que esse amor, ele deve ser pago todo dia. É uma dívida enquanto você viver neste mundo. E essa dívida, ela é praticada, ela é paga na prática. Ela é prática na reciprocidade, na lealdade. Esse amor é o amor que Deus deu por nós. Eu separei bem aqui um leve texto expressando o que é esse amor ágape. Ágape é uma ligação inata, lúcida e manifesta, gratuita da parte de Deus e, por sua vez, completamente impregnada de reconhecimento por parte dos homens. Espontânea e desinteressada, terna e vis-à-vis ao próximo. Ou seja, visa fazer o bem ao próximo. Esse amor ágape é o amor desinteressado, é o amor que ele é não fingido, é o amor da lealdade, é o amor da... Como é que eu digo aqui? É o amor que eu me coloco no lugar do outro, é o amor da empatia, é o amor que ele excede o entendimento humano. Eu não vejo as coisas com maldade. Nós precisamos, na prática do amor ágape, a malícia cai por terra, mas o dom do discernimento está ativo. Mas nós devemos viver e amar as pessoas, principalmente na obra de Deus, na casa de Deus, sem malícia, sem maldade, sem maledicência, sem estar interessado no que ele tem, sem estar interessado no que pertence ao outro, mas interessado somente em fazer o bem e conviver bem. Afinal de contas, nós precisamos viver em paz e termos amigos. Coisa boa é você ter amigos verdadeiros, amigos autênticos. E isso é um desafio para nós. E eu convido você, agora no final desta aula, você pegar aí seu celular, seu WhatsApp, sua lista de contato e fazer uma lista dos seus amigos, os que sobraram, os que estão perto de você, e você valorizar esses que estão perto de você. Essa amizade que perdura, essa amizade verdadeira. Pois isso é o exercício e a prática do amor ágape. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um domingo, um próximo escola bíblica abençoada, em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar, deixar o like da fé. Estamos aqui trabalhando para Jesus e levando a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Shalom, shalom.